Agora sim. Está entrando. Meu oi. Oi, Brenda. Oi, Oi, tudo certo? tudo bem, Bianca? Tudo ótimo. Ah, que bom então. Seja bem-vinda ao meu perfil, esse espaço para a gente conversar. Fico muito feliz por você ter topado o convite, assim como com Uhum. todas as outras pessoas. Oi, Josiel, querido, amado Josiel. Oi, Josi. E, enfim, queres começar se apresentando? Pode ser, vamos lá. Também estou super feliz de participar. Eu acho que essa semana das abordagens ela é bastante importante para o pessoal cri- criar um pouquinho a ideia do que são as abordagens e perceber como elas são integrativas, que já não existe mais aquela coisa tão eu só posso ser isso, eu só posso ser aquilo. A gente consegue perceber a importância de cada uma delas, né? Uhum. Enfim, então, eu sou Elaíse, eu sou psicóloga clínica, atendo a partir da abordagem comportamental e hoje faço pós-graduação em psicoterapias cognitivo-comportamentais de terceira geração, lá pelo Educar Brasil. Então, são as psicoterapias baseadas em evidências, as tão famosas, que vieram agora para auxiliar tanto nesse nosso trabalho clínico, né? Algo tão novo E, também aqui no Brasil, né? Isso da psicologia, dessas sim, psicologias baseadas em evidência. sim, aham, e que vieram só para agregar o nosso trabalho, né? Acho que dão uma cientificidade muito marcante, assim, para a terapia, que é essencial agora, né? E eu trabalho, como eu falei, com a abordagem comportamental, e foi a minha escolha pela abordagem, foi ali mais ou menos pelo oitavo semestre da graduação ali, que eu estava ainda um pouco na dúvida, porque eu sempre me interessei muito por todas fizeram muito sentido para mim durante a graduação, e acabou que a comportamental foi a que eu criei mais vínculo quando eu penso na minha forma de trabalhar, na forma que eu gostaria de atuar dentro da clínica. Então, a escolha dela também foi bastante baseada em tudo o que eu acredito enquanto psicologia e a forma que eu gostaria de trabalhar dentro da clínica, né? Então, foi Uhum. mais ou menos nesse sentido a escolha pela abordagem. Esse sentido dessa forma de como a gente se identifica para trabalhar, né? Como a gente se sente confortável Isso, atuando. isso, aham. A escolha pela comportamental foi basicamente assim isso, né? Porque, como eu falei, sempre achei muito sentido em todas as abordagens. Então, no momento de realmente escolher, de entrar no estágio, foi aquela questão assim, tá, mas qual que eu me identifico mais? O que que eu estudo e percebo que seria a forma que eu gostaria de trabalhar em clínica? Então, teve ali todo um processo de autoconhecimento para escolher a abordagem também. Sim, e até vou pegar esse gancho que está se falando da escolha da abordagem e o quanto eu acho que é válido e que é importante que a gente consiga, se possível, experimentar na prática essas abordagens, né? Tipo, fazer terapia de uma abordagem, tipo, você tá em dúvida em duas, faz uma sessãozinha com essa e uma sessãozinha com essa. O que que tu percebeu de Uhum. diferente? Para conhecer um pouquinho, né? É claro, a gente não vai tirar É. dúvida 100% ali, mas a gente conhece um pouquinho melhor. Sim, não, e também para ter essa noção, né, de será que eu me identifico mesmo, como é que é, e a própria pesquisa de cada uma das abordagens, conversar com quem trabalha em cada abordagem, né. Então, durante a graduação, eu fiz terapia com uma psicóloga cognitivo-comportamental e eu também adorava a cognitiva, assim, fazia muito sentido para mim. Mas esse autoconhecimento de perceber de que forma que você gostaria de trabalhar faz toda a diferença na hora de escolher a abordagem. Sim, querendo ou não, é o que descarta, né? É o que, como a gente vai descartando É, as outras.
Exatamente, bem isso. E vamos começar a falar um pouquinho da tua abordagem, então? Vamos lá. Eu trouxe uma colinha, porque eu também não vou dizer que eu conseguiria falar tudo assim de cabeça. Eu tô com a colinha aqui Então, do lado, a minha também. É isso. tá tudo certo, né? Então, eu vou começar, Bianca, contando um pouquinho como que surgiu. Se a gente for pegar a história ali da psicologia comportamental, ela é enorme, né? Então, acho que a gente vai precisar muito mais do que uma live, uma hora ali para conseguir entender tudo o que aconteceu e tudo como começou. Então, vou trazer de forma bem breve, assim, um pouquinho de como surgiu. E aí, a gente pensando em como surgiu, a gente vai lá para o século XIX, ainda com Watson, quando ele começa a buscar um método para fazer uma verdadeira ciência do comportamento. Então, essa procura dele por um método que realmente se identificasse como uma ciência do comportamento foi o que deu ali o pontapé inicial, né, para essa psicologia comportamental. E aí a gente vem vindo e vai passando pelo Pavlov, tão conhecido, condicionamento clássico, cachorrinho, a sineta, a salivação, que todo mundo já escutou em algum momento isso aí. Então, assim, a gente vem lá do Watson, vai passando pelo Pavlov, e aí chega agora no Skinner, que é quem ali foi o precursor, né, então, do behaviorismo radical, né? E pensando ainda lá no Watson, ele vai trazer que o comportamento de todo animal, então inclusive do ser humano, ele tende a se repetir se ele for reforçado e ele tende a ser eliminado se ele for punido. Então, o behaviorismo radical, ele também vai puxar dessa linha, né, do reforço e da punição. Então, qual que vão ser, assim, as grandes diferenças, né? Nesse behaviorismo lá, nessa ciência do comportamento, lá do Watson, ele vai trazer, então, o estímulo e a resposta. E vai considerar apenas os comportamentos observáveis. Então, só o que eu consigo realmente observar e o que é físico. E aí, a gente vindo para o Skinner, que daí já é o behaviorismo radical, né? Ele vai trazer um pouquinho diferente, assim. Ele vai trazer que os fatores culturais, eles também vão ali atuar como modificadores do comportamento. Então, ele já percebe muito mais esse contexto que está relacionado ao comportamento, né? E comportamento, ele vai ser o quê? Ele vai ser essa interação entre o organismo e o ambiente. Então, isso que a gente vai ver como comportamento, né? E aí o Skinner, ele vai trazer essa questão dos fatores culturais como modificadores do comportamento, né? Vai trazer os comportamentos verbais, vai trazer os comportamentos encobertos, e agora deixa de ser só o estímulo e a resposta e passa a ser o estímulo, a resposta e a consequência. Então, é uma ali das grandes diferenças, né? Então, mesmo existindo essas diferenças dentro do behaviorismo, dentro ali do comportamental, todas elas têm como uma liga, vamos pensar, essa questão de que é possível sim fazer uma ciência do comportamento. Essa vai ser a grande liga ali, mesmo com as pequenas variações que existem dentro da abordagem, né? Dessa questão, tanto do estímulo-resposta, o estímulo-resposta-consequência, o behaviorismo metodológico, radical, todos eles têm como essa liga vamos pensar assim, acreditar que é sim possível fazer uma ciência do comportamento, né? Bastante coisa, eu vou falando meio atropelado, então, Bianca, tu vai aí me interrompendo, me perguntando. Pode deixar. Eu fiquei pensando aqui nisso que tu falou. O Skinner, ele meio que abriu isso, assim, né? Então, tipo, o Watson, ele tinha uma coisa meio fechada, meio tipo, comportamento é comer, é andar, é correr. E o Skinner, então, ele traz mais como, tipo, ele já inclui ali as emoções, os sentimentos, os pensamentos, Isso. comportamentos, assim. Isso, e aí vai quebrar aquela coisa assim, do tipo, então, que a gente escuta tanto, né? Então, a comportamental, ela não considera os sentimentos. A comportamental, ela não considera as emoções.
Na realidade, eles estão ali, mas eles vão estar ali como comportamentos encobertos, né? Como comportamentos privados que vão se mostrar através do comportamento verbal. Então, eles são, vamos dizer assim, parcialmente observáveis, porque eles só são observados a partir do comportamento verbal, né? Então, quando Uhum, vamos pensar num contexto clínico, quando o paciente ele expressa verbalmente esses comportamentos privados, né? uhum. Mas ele Mas é nomeia os bem, comportamentos. Tipo, mas existe os sentimentos, os pensamentos só são nomeados de comportamentos encobertos, assim, tipo são um grupo. comportamentos. Uhum, isso, porque para Skinner eles são comportamentos mesmo, Acho né? legal, porque Pensando daí em senão isso, pode falar. pensando em toda essa relação que o Skinner traz com o contexto, com essa modificação que ocorre através do contexto, né? Essas emoções, elas vão ser classificadas também como comportamentos, mas aí vão ser comportamentos encobertos ou comportamentos privados, né? Mas ele não refuta a existência desses comportamentos privados, né? Eu acho importante falar isso porque acaba que até a gente, enquanto aluno de graduação, durante a faculdade, se a gente não se aprofunda nesse estudo, a gente tem essa ideia de que, ai, porque se é só comportamento, então essa parte que acontece dentro da cabeça não existe. Não é bem assim, Uhum. né? Eu acho importante esclarecer isso para tirar um pouco dessa rigidez que às vezes a É, abordagem. e aí vai criando aquela questão assim bem reducionista de tipo, então se eu tenho questões que eu considero muito profundas, eu não posso ir numa psicóloga comportamental, numa analista do comportamento, né? Não posso fazer terapia com análise do comportamento, porque a comportamental não vai dar conta de lidar com aquilo, porque ela só vê os meus comportamentos. Então, assim, Uhum. é importante trazer sobre isso para que realmente seja quebrado um pouquinho dessa imagem tão reducionista, né? Que não é uma terapia realmente, então ela vai dar conta de trabalhar as questões que a pessoa trouxer e não vai ser aquela coisa tão engessada quanto às vezes durante a graduação a gente acaba acreditando que é, né? Sim, até eu acho que eu até coincidentemente a ordem em que essas lives ficaram, ficou nessa semana a cognitiva e a comportamental, e na outra Uhum, semana ficaram as das outras linhas, né? Elas acabaram, e foi sim. sem querer, tipo, a ideia, tipo, veio, assim, eu fui convidando e fui colocando as datas, e quando eu olhei essa semana eu parei pra olhar, eu pensei, cognitivo e comportamental, da semana que vem tem, meu, separou, assim, né? Aham. Vai ficar bem, tipo, um bloco e outro bloco. Mas eu acho que é É, muito mas importante. fica até legal para o pessoal ter essa noção, assim, né? Conseguir ver dois lados, assim, até porque a comportamental e a cognitiva, ela tem algumas coisas que acabam, principalmente a cognitivo comportamental, né, com o uso de algumas técnicas comportamentais e tudo mais, a gente consegue criar uma linha de entendimento legal dessas terapias, né? Uhum. Uma acaba. Essas duas elas acabam tendo muito apoio, muito suporte uma na outra, né? Tipo, a cognitiva ela Isso, surgiu pegando muita coisa da comportamental também. com certeza, bebendo dessa fonte, né? Exatamente, E bebendo um aí, pouquinho. E aí, se a gente pensa assim no contexto histórico da comportamental, então como surgiu essa abordagem, e como eu falei, não tem como a gente explanar aqui da forma que eu gostaria, mas basicamente é, foi esse caminhar assim desde lá do Watson até agora o Skinner, então que foram ali criando toda essa ciência do comportamento e essa análise do comportamento, né? E aí, dentro de Uhum. tudo que o Skinner traz, ele vai trazer a tríplice contingência, que é aquela questão, antes então só estímulo e resposta, e hoje estímulo, resposta e consequência. Aí ele vai trazer o estímulo, então, como um contexto onde aquele comportamento acontece, né? A resposta, o comportamento em si, e a consequência, a alteração que aquele comportamento gerou no ambiente. E aí, essa consequência, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Daí a gente só vai pensar de novo lá no Watson, quando ele fala que quando essa consequência, né, essa resposta ali, ela é positiva, vai aumentar a chance de acontecer de novo, e quando ela é negativa, vai diminuir a chance de aquele comportamento voltar a acontecer. Que daí, no caso, é o reforço, né, que a gente diz do Isso. comportamento, dele voltar a Uhum. acontecer. Vai ser o reforço positivo, faz com que ele
né, tem a tendência a voltar a acontecer, e o reforço negativo com que ele tem a tendência a diminuir, né, a não acontecer mais, então. E aí eu acho que, assim, da história, eu acho que seria basicamente isso, porque não tem como a gente entrar em muitas questões aí, né? E eu pensei, Bianca, em trazer um pouquinho quais, né, são os objetivos da terapia, quando a gente pensa em terapia comportamental, em psicologia comportamental, né? Posso só te E fazer aí, uma pergunta que eu tava pensando aqui nesse negócio que tu falou do estímulo e da consequência, né? Se a gente fosse uhum, pensar num exemplo, tipo, bobo, assim, prático. Ah, sei lá, se eu vejo uma barata e eu tenho medo de barata. O estímulo é a barata. Aí eu dou um grito e peço socorro pro meu pai. Aí esse é o comportamento. Daí o meu pai vem, mata a isso. barata e come a barata. Esse é o reforço. Então as chances de que numa segunda situação eu grite e chame o meu pai ao ver uma barata aumentam. É mais ou menos assim que funciona. Isso. Basicamente isso, assim. Então, ver a barata ali, vamos pensar no chão da sala. É o contexto, né? O que aconteceu, a tua resposta foi gritar e chamar pelo pai, e a consequência foi ser atendida pelo pai e o pai ter tirado a barata ou qualquer coisa nesse sentido. E aí você aprende que quando você chama o pai, aquele problema é resolvido, então você é reforçado. Entendi. Então, aí Então, você aprende o que aumenta a tua probabilidade de, numa próxima vez que você vê uma barata, você chamar o teu pai ou chamar alguém, né, nesse sentido, para que possa te ajudar nessa situação. entendi. Muito bom. E aí, tu ia falar dos objetivos, né, da terapia. Isso. Aí, assim, pensando nos objetivos com relação à terapia, e na hora de eu fazer a minha colinha para trazer aqui para a live, eu não consegui, assim, Bianca, pensar em algo que fosse diferente do que eu vou trazer. Que é basicamente ajudar, né, tá ali nesse processo com o paciente e desenvolver esse autossuporte. Então, ser capaz de ele mesmo fazer as suas próprias análises e ele perceber as coisas que acontecem ali no dia a dia e na vida dele, né? Tanto que em algumas situações na clínica, vou dar como exemplo os meus atendimentos, quando eu vejo que é interessante, eu mostro alguma análise funcional, que é essa tríplice contingência que a gente falou antes, para que isso fique muito claro. E a partir dali, e até assim, é bem interessante que às vezes as pessoas veem e tipo, nossa, verdade, eu não tinha visto isso. Não tinha visto que eu estava continuando a fazer a mesma coisa porque eu estava tendo essas consequências. Então, assim, Uhum. em algumas situações eu até gosto de mostrar, porque o objetivo é realmente que ele desenvolva esse autossuporte, que ele consiga ver as suas análises, né? Identificar as suas próprias análises funcionais ali. Então, acho que esse seria o principal objetivo, assim. Fazer essa fazer a pessoa ter consciência desses reforçadores dela para Isso. perceber quando algo é reforçador e talvez ali, a Uhum. partir disso, conseguir mudanças no comportamento. Isso, então assim, por que que eu continuo fazendo determinada coisa, assim? Então, vamos pensar assim, numa queixa de uma pessoa que continua sempre fazendo aquela mesma coisa, e mesmo que traga algumas punições, ela sente algum desconforto, mas ela continua naquela mesma, emitindo aqueles mesmos comportamentos, né? E aí, quando ela observa isso e percebe, poxa, olha, eu tô fazendo isso porque eu tenho realmente essas punições, mas eu tenho tudo isso que tá me reforçando a continuar fazendo isso. Então, Uhum. assim, é mais ou menos nesse sentido, é conseguir mesmo fazer suas próprias análises, né? E esses comportamentos, esses reforçadores, muitas vezes eles vêm de muito antes, né? Não é? Não necessariamente algo tão simples como chamar o meu pai para matar uma barata, e não necessariamente Não, acontece agora. Pode ser algo que vem que a gente nem vê de quando começou, né? isso. Tá vindo. É o aprendizado, né? Então, assim, eu aprendi dessa forma, vamos pensar assim, aprendi há tantos anos a fazer dessa forma e continuo fazendo dessa forma. E aí é essa questão que a gente vai olhar dentro da terapia, né? Então, beleza, você aprendeu assim, naquela situação, foi essa análise funcional daquela situação, mas vamos pegar então
acontece para que você continue fazendo dessa forma? Então, você aprendeu dessa forma, mas por que você ainda mantém isso até hoje? Uhum, É, entendi. mais ou menos nesse sentido. E é como você falou, nem sempre é tão simples como uma situação que aconteceu nessa semana. E às vezes uma situação que aconteceu nessa semana, ela foi aprendida há muito tempo atrás e só vem sendo reproduzida, né? Uhum. A gente vem reproduzindo as coisas que a gente aprende, porque daí quando eu penso na comportamental, e até assim, eu lembro que até no meu estágio clínico, assim, eu não trabalho com a comportamental. E eu sou bem sincera em dizer que em relação às outras abordagens, tirando a minha, a que eu mais me esforcei e ainda me esforcei muito pouco para aprender e me aprofundar foi a psicanálise, que me interessa muito. Até Uhum, porque faz parte da história da minha abordagem, né? sim. Mas não, assim, as outras abordagens aprendi, participava e tal, muita coisa eu peguei, muita coisa deixei passar. Mas sempre foi muito claro para mim, ao longo dos estágios, ao longo de todas as matérias que eu olhava assim e pensava, tá vendo que ela tá fazendo isso porque tá sendo reforçado? Esse comportamento aqui, Uhum. ela ganha isso, ó. Claro, claro, claro. A tríplice ali pra mim, ela apareceu, ela vem de vez em quando na minha cabeça, eu vejo uma situação e eu penso, ó, Sim. isso aqui é É, e comportamento eu não, puro. e eu não lembro, até queria conseguir te falar onde que eu vi, mas de alguma psicóloga assim do Instagram comentando que praticamente todo psicólogo clínico acaba em algum momento se deparando com situações em que ele para e pensa, nossa, isso aqui, olha só, dá para fazer uma análise funcional disso aqui. Então, assim, acaba que Sim. praticamente todos precisam se envolver um pouquinho nesse sentido e ter uma mínima noção, né? Uma mínima noção da análise do comportamento, assim. Porque, como você falou, mesmo sendo de outra abordagem, em algumas situações você parava e refletia, nossa, olha só, tá fazendo isso porque tá sendo reforçada. Então, uma Exatamente. mínima noção é bem importante, né? Sim, e eu acho que a linguagem que a comportamental traz para algumas coisas, ela é muito útil. Algumas coisas eu só consigo explicar falando comportamento, falando reforço. Tem coisa que não tem outra palavra para mim. É isso, é reforço, é Uhum. comportamento. E é muito difícil encontrar outras palavras, né? Então, eu acho ela muito fundamental, assim, no construto de todas as outras abordagens que a gente vai ter. Sim. Uhum. E tem várias ali que bebem dessa fonte, né? Então, por isso que a gente acaba também se deparando em muitas situações com a psicologia comportamental, né? Isso mesmo. Mas, enfim, seguindo, né? Então, falei um pouquinho Sim. sobre quais são os objetivos e pensei em trazer um pouquinho como que é, então, uma sessão de terapia na comportamental. Eu sei que a gente, Uhum. às vezes, acaba partindo do pressuposto que eu vou chegar numa psicóloga comportamental, ali, analista do comportamento, e eu vou sentar e ela vai me dizer tudo que eu preciso fazer, e ela vai ficar o tempo todo fazendo análises funcionais de tudo que eu tô falando durante a sessão, e a sessão não vai ser tão livre quanto eu esperava, ou eu não vou poder falar o que eu tenho vontade, porque ela já tá com tudo planejado. Então, assim, resolvi trazer um pouquinho do funcionamento da sessão para desmistificar um pouquinho isso, né? Uhum. Mas vamos lá. Cada profissional, então, óbvio, ele vai, mesmo se baseando ali, bebendo da mesma fonte, ele vai ter as suas formas de trabalhar, né? Então, as suas formas de utilizar determinada abordagem, assim. E o que eu vou falar aqui é baseado na minha forma, na minha supervisão, então, da forma como eu trabalho, né? E basicamente, a gente começa o processo terapêutico com uma boa anamnese. Então, com uma entrevista inicial bem consolidada, onde a gente vai entender um pouquinho das queixas desse paciente, então, o que fez com que ele chegasse à terapia, ou quais comportamentos fizeram com que ele viesse buscar o processo terapêutico, né? E a partir dessas queixas, então, começar a entender quando que esse comportamento ocorre, quando não ocorre, qual que é a frequência, qual que é a duração. Então, a gente faz realmente ali uma anamnese bem completa de todas as queixas trazidas por esse paciente que chega na sessão, né? Paciente, cliente, sempre tem também essa discussão, eu sempre trato como paciente, falo como paciente, assim, né? Mas, enfim.
E aí, depois dessa anamnese, né, essas metas para terapia, elas vão ser elaboradas juntamente com esse paciente, com esse cliente. Então, assim, ele que vai trazer quais são as metas que ele tem para essa terapia. Então, quando ele buscou o processo terapêutico, o que ele tinha como metas desse processo, né? E a partir dessas metas, então, a gente vai montar, vamos pensar assim, a própria possibilidade terapêutica, né? Então, uma vez que eu tenho ali as metas que essa pessoa procura atingir, eu começo a montar quais são as possibilidades terapêuticas para aquelas metas, né? Então, vamos pensar assim, é uma pessoa que vem falando que é muito tímida ou tem problema com habilidades sociais, tem problemas com falar em público e tudo mais. A gente vai elaborar as possibilidades terapêuticas para essa queixa e para essa meta de conseguir falar em público, por exemplo. Então, a partir dali, a gente vai se embasar teoricamente, tecnicamente, né, para auxiliar essa pessoa a chegar mais próxima dos objetivos dela com relação à terapia, né? E que E legal, aí, opa, que legal o nome possibilidades terapêuticas, né? Porque eu acho que essa palavra possibilidade terapêutica, ela é uma palavra que já deixa em aberto uma possibilidade. A partir de claro, qualquer momento, a gente dá uma voltinha aqui, faz um caminho mais longo e volta para onde estava, né? até porque é aquela questão que eu comentei antes, que a psicologia comportamental, ela não é engessada. Então, assim, a gente não vai fazer anamnese, então são essas as suas metas, então tá bom. Então, assim, a gente só vai trabalhar isso, tá? Nas nossas sessões só pode falar sobre isso. Não, não é assim. A gente vai acolher a demanda de cada sessão. A gente, lógico, tem alguns preparos no sentido assim, se eu observo uma determinada dificuldade, eu posso buscar uma técnica, eu posso buscar um material para aproximar essa pessoa dos objetivos dela com relação à terapia, mas isso não significa que, por exemplo, se eu preparar uma técnica para essa pessoa, né, especificadamente para aquela questão que ela me trouxe, e chegou na terapia, chegou no dia da sessão, ela tá com outra demanda, teve outra coisa que aconteceu durante a semana, não é mais nada daquilo que ela estava falando na semana passada, a gente vai acolher o que ela está trazendo e vamos entender quais são as relações disso com o que ela tem vivido e vamos se ajustando dessa forma, né? Então, Sempre assim, dando essa permissão, esse respeito a isso que o outro está apresentando, né? claro, com certeza, até porque para a psicologia comportamental existe vamos pensar assim, esse companheirismo, essa parceria na relação terapêutica. Então, realmente a relação terapêutica é uma coisa que fala muito dentro da terapia, né, e que é extremamente importante. E por ter essa relação terapêutica fortalecida, vamos dizer assim, também tem essa liberdade, né, de poder fazer as mudanças que são necessárias e pensar que esse é um processo daquela pessoa, né? Então a gente não tem como, vamos pensar assim, enfiar água lá abaixo, uma técnica nela, quando naquele dia tudo que ela precisa é uma outra coisa, é ser acolhida, são outras questões que estão à tona ali na vida dela. Então, assim, resolvi trazer isso também para quebrar um pouquinho dessa questão de a psicologia comportamental ser uma coisa engessada, em que eu não vou ter liberdade para falar o que eu quero para minha psicóloga, porque agora eu já dei minhas metas e ela vai trazer tudo pronto. E não é bem assim, né? A gente tem... o processo é totalmente da pessoa, então a gente está ali para acolher o que ela vai trazer com base na psicologia comportamental, mas de forma alguma engessando esse processo, né? E eu falei tudo isso por causa da possibilidade terapêutica, porque é exatamente assim, Bianca. É exatamente assim. Então, de repente, ali na anamnese, surgiram algumas metas, a gente conseguiu perceber ali na conceitualização de caso, as possibilidades terapêuticas para aquele caso, mas no decorrer das sessões, outras coisas vão acontecendo, outras coisas vão surgindo, e a gente vai alterando conforme se faz necessário, né? Mas sempre com o mesmo objetivo, de prestar o melhor serviço, o melhor atendimento para aquela pessoa e de estar ali presente nesse processo para que ela
realmente atinja os objetivos que ela tinha quando buscou a terapia, né? Sim, e é até assim, às vezes a pessoa chega na terapia, ela não tem certa, tipo assim, ela fala assim, ah, não, eu vim pra terapia porque assim, eu tenho medo de falar em público e eu sou muito tímida e aí eu também queria melhorar minha relação com a minha mãe. E, tipo, ela chega na primeira sessão e, tipo, ela lista, ela fez a lista em casa. Aí daqui a pouco você Uhum, também vai investigando, vai trabalhando e você vê que tem um outro negócio que é, tipo, que não tem nada a ver com isso aqui que ela trouxe, mas que também é muito grande, que daqui a pouco também vai virar um sim, objetivo, né? Então eu não preciso ir pra com terapia pensando certeza. que é a primeira sessão. Faz os seus meus objetivos. O que que eu vou falar pra psicóloga pra Aham. trabalhar? Vou fazer uma lista e vou fechar. Não, Não é assim que funciona. não, não mesmo, até porque assim, durante a anamnese, que às vezes não dura só uma sessão, às vezes dura 2, 3 sessões, né? Tudo depende de como tá fluindo ali, e outras questões vão surgindo e vão sendo trabalhadas ali durante a sessão. Durante a anamnese já vai ficando muito claro para essa pessoa as questões que fizeram ela buscar a terapia. E aí, quando ela vai pensando nas questões que fizeram buscar a terapia, ela já vincula com coisas que ela espera da terapia. Então, assim, vamos pegar esse exemplo que você deu, né? Eu vim porque eu tô com problema na relação com a minha mãe, e aí é lógico que eu vou colocar como meta da terapia melhorar o meu relacionamento com a minha mãe, ou resolver o meu relacionamento com a minha mãe, né? Qualquer coisa nesse sentido. Então, assim, ao mesmo tempo que ela já sabe a demanda que fez com que ela buscasse a terapia, ela já faz vínculo com as metas que ela tem para essa terapia, né? E que são totalmente maleáveis e alteráveis. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de falar quando eu estou fazendo as metas com as pessoas, que é no sentido assim, olha, essas metas a gente está fazendo agora, mas se de repente durante a semana você lembrar de alguma coisa, na semana que vem você pode trazer, na outra semana, ou se de repente você esqueceu de alguma coisa e durante a semana estava lá e estava pensando, poxa, mas eu queria trabalhar isso na terapia. Você também pode trazer, então, assim, não é nenhum documento que a gente deixa ali e pronto. Agora é só isso. Não venha me mudar nada. Não, é totalmente flexível, né? Como eu falei, o processo é daquela pessoa, então a gente tem que estar muito aberto para tudo o que vai acontecer nessa relação, né? E no fim, o processo terapêutico tem muito mais a ver com ela do que com a gente, né, enquanto terapeuta. No fim, totalmente, né? Assim, No fim, porque totalmente. no fim, totalmente, porque a gente está ali como um instrumento e como profissionais para entregar um serviço, né? Mas o processo é todo dessa pessoa e eu sempre comento assim que eu me sinto na realidade bem lisonjeada e honrada quando as pessoas me escolhem para participar desse processo, se identificam com a terapia, né? Porque é um processo delas e a gente está ali realmente só para prestar aquele serviço, mas a mudança, a reflexão vem toda dela, né? Sim, e é um trabalho muito honroso, né? Eu lembro que tinha, acho que era a professora Fernanda que sempre falava, a gente tem uma profissão muito privilegiada, porque no nosso trabalho, às vezes, a gente para e fala de amor, a gente vai parar e vai falar de felicidade. Cara, qual é a pessoa que trabalha com isso, sabe? Que para falar Sim, sobre isso. Então tem uma coisa assim muito gostosa nesse trabalho, aham, muito muito, eu acho que é uma gratificante. magnitude, assim, tipo, meu, olha só, essa pessoa me escolheu para confiar esse pedacinho aqui da história dela. Às vezes conta a história inteira, às vezes tem uma demanda mais pontual. Essa pessoa Sim, uhum. escolheu para estar ao lado nesse momento, né? É uma profissão muito bonita. Não, é realmente assim. E aí agora você falando isso, né? A gente está numa profissão onde a gente fala de amor, a gente pode parar e falar de felicidade no meio da sessão por causa de alguma coisa. Eu penso também, Bianca, você falando isso me veio assim, é, que a gente também está numa profissão onde a gente faz com que as pessoas reflitam nas coisas que elas também dão conta, não só nas que elas não estão dando conta. Então, assim, é tão gratificante quando a gente pode parar uma sessão e falar: você se deu conta do que aconteceu essa semana? Você se deu conta disso que você conseguiu fazer? Ou, assim, não tem explicação, né? Pro quanto a gente fica Sim, realizado em situações assim. sim, porque às vezes nosso trabalho é bem esse de mostrar assim, meu, mas olha esse passo que tu deu essa semana, né? Uhum.
Que às vezes nem aquela pessoa se dá conta, né? De quão importante foi aquele passo, ou como ela chegou um pouquinho mais perto do que ela tá buscando, do que ela tá esperando, né? Faz, Sim. faz toda a diferença. Mas então, basicamente a sessão ela é mais ou menos dessa forma, né? Então, depois que a gente faz essa anamnese, a gente vai trabalhar com a nossa conceitualização de caso, vai trabalhar com as possibilidades terapêuticas, e aí trazendo não só o acolhimento, as reflexões durante a sessão, mas também com o uso de algumas técnicas quando necessário, né? Então, mas sempre essas técnicas muito bem, vamos pensar assim, firmadas nos objetivos terapêuticos, então não são só técnicas aleatórias, vou levar uma técnica hoje, não, tudo tem um porquê e está firmado nos objetivos terapêuticos daquele caso, né? E assim a gente vai seguindo as sessões até a gente percebendo que aqueles objetivos, aquelas metas vêm sendo atingidas e outras coisas vão surgindo que a gente vai trabalhando no decorrer dessa sessão. E aí fica aquela dúvida, né? Tá, mas como que você vai usar então a tríplice contingência na tua sessão? Como que tu vai usar essa análise funcional de estímulo, resposta e consequência na sessão? A gente não fica a sessão toda fazendo análises, né? Então, com papelzinho ali e anotando tudo que a pessoa vai falando para fazer as nossas análises. Não, né? Durante a sessão a gente está ali, está realmente presente com aquela pessoa. E as análises, elas são feitas posteriormente, né? Então, depois, refletindo no caso, a gente vai fazendo essas análises funcionais, e a partir delas é que também surgem muitas intervenções, porque depois que a gente tem ali a conceitualização daquele caso feito, a gente vai se dando conta que muitas das análises estão diretamente relacionadas às queixas que ele trouxe, né, na anamnese. Então, a gente vai trabalhando em cima dessas análises e de comportamentos que vêm acontecendo para buscar estar mais perto desses objetivos terapêuticos. Entendi. Então, meio que assim, o trabalho, ele tem os objetivos, você vai buscar sempre atingir esses objetivos, porque esse é o foco central, mas sempre com muita flexibilidade para criar um novo caminho, para criar um novo objetivo, para pensar, a partir do momento que um objetivo é cumprido, isso não é motivo de encerrar a terapia imediatamente também, dá para ter essa manutenção, essa continuidade. Sim, até porque assim, né, a gente pensa em objetivos, a gente pensa assim, então vai trazer 2, 3 objetivos ali para terapia, e aí vai ficar trabalhando em cima daquilo até conseguir atingir aqueles objetivos terapêuticos ali, que a pessoa, aquelas metas que a pessoa se colocou para terapia e tá tudo certo. E não é bem assim, porque no decorrer do processo terapêutico, outras coisas vão surgindo, né? E a gente tem que pensar que essas metas que eles colocam para terapia, elas não são coisas simples. Então, a gente está falando num processo em que envolve muita coisa, em que tem uma construção de anos ali vivenciando a mesma situação, vivenciando as coisas da mesma forma. Então, assim, vamos pegar um objetivo terapêutico, assim, é uma meta de terapia trazida por uma pessoa, de conseguir falar em público. Eu quero conseguir falar em público porque eu tenho uma apresentação ou porque eu tô na faculdade e isso tá me atrapalhando. Então, assim, não é uma coisa tão simples, né? Quanto, você quer conseguir falar em público? Então, assim, é isso aqui que tu vai ler e aí você vai conseguir falar em público. Não, tem toda uma desconstrução ali de muitos anos, né? Às vezes de muitos anos vivenciando ali vamos pensar assim, vivenciando uma análise funcional daquelas, onde teve muita punição ao falar em público, onde teve muita punição ao se expor. Então, assim, não são metas que são atingíveis assim, rapidinho. Tem toda uma situação, né? São coisas que realmente mexem com o íntimo, com a vulnerabilidade mesmo, né? Então, por isso são processos que não são assim tão simples. E durante o processo terapêutico, outras questões vão surgindo, né? Outras questões vão aparecendo e vão merecendo atenção no processo terapêutico, né? Então, assim,
Não dá para dizer assim, a partir do momento que a gente perceber que você atingiu as metas que você colocou para terapia, show, a terapia acabou. Não é bem assim, né? A gente tem toda essa questão de ir percebendo o que vai surgindo e para que também não aconteçam. Acredito que a Fernanda também tenha falado, talvez na live dela, da questão de prevenção de recaídas, vamos pensar assim, né? De que volte a acontecer as mesmas coisas, então, assim, as coisas têm que ficarem muito firmadas, né? E isso também é uma coisa que eu gosto muito das psicoterapias de terceira geração, que é ali onde que eu tô fazendo a pós, que elas trazem bastante, principalmente a ACT, né? A terapia da aceitação e compromisso, essa questão também de aceitar que nem todos os momentos eu vou conseguir atingir aquilo que eu quero, nem todos os momentos eu vou estar só sentindo o que eu gosto de sentir. Então, assim, esse também é um tema que a gente acaba trazendo bastante nas sessões, eu gosto bastante de trazer, para que se entenda que é claro que o objetivo é sempre chegar mais perto daquilo que eu estou almejando, mas eu não tenho menos valor quando eu não consigo atingir o que eu estou almejando em determinado dia. Não é uma coisa linear que eu preciso, não, agora eu preciso estar 100% todo dia porque eu estou fazendo terapia. As coisas vão acontecendo e coisas que a gente não espera, né? Sim. E eu até penso assim, né? Se você pega um exemplo de um objetivo, por mais objetivo, por mais curto e por mais que seja uma situação específica esse objetivo, por exemplo, falar em público, a terapia não é um processo mágico. Não é algo que em Não. 3 ou 4 sessões, nossa, olha só, tô falando em público, maravilhosamente, nunca mais vou ter medo, né? Tanto não é um objetivo rápido, nenhum objetivo é muito rápido, a gente não faz milagre, quanto esse processo de desligamento, quando você atinge um objetivo, ele não é assim, atingir o objetivo, sei lá, tô fazendo terapia toda semana, atingir o objetivo, fecha a porta e tchau, vai embora. Tem um processo de desligar, né? Tem um processo de passar pro quinzenal, daí daqui a pouco faz uma vez por mês, daí ficou mal, volta pro quinzenal, daí volta uma vez por mês. E tem esse processo, né? Isso que é muito importante, assim, deixar claro, né? Que a gente não chega na terapia, olha, esse aqui é o meu problema, então, assim, vamos resolver esse problema aqui e eu quero que tu me diga como é que eu resolvo. E a coisa não é tão específica assim, né? Tem todo um processo de algumas sessões para que você comece a entender um pouco o porquê aquele problema está acontecendo, como está acontecendo, o que precisa para mudar. Então, assim, é como você falou, não é um processo fácil e rápido. Muitas vezes é até dolorido, assim, em algumas situações, né? Então, eu acho que merece essa atenção e esse cuidado de não pensar que eu vou lá, vou fazer 3, 4 sessões e show, tô indo. Não, é um processo que leva um pouquinho mais de tempo, cada caso é um caso, lógico, né? Mas que merece ter um pouquinho mais de atenção do que querer chegar lá, fazer 3 sessões, ter as respostas do terapeuta, ó, essas são suas respostas e tchau. Não é bem assim, né? Tem toda uma questão ali que envolve tudo isso. Sim, eu sempre digo que a gente não dá o peixe, né? A gente ensina o paciente a pescar. Então nunca é com a gente, nunca é só uma resposta, sempre tem todo um processo por trás, né? E esse ensinar a pescar, até achei bem legal isso que você falou, porque assim, o ensinar a pescar também não é uma coisa tão simples assim, porque muitas vezes ele chega na clínica realmente querendo o peixe. É tanto desconforto, é tanta dor por determinados assuntos, problemas, enfim, que estiver acontecendo no contexto, que ele só quer chegar lá e receber o peixe. Ele não quer aprender a pescar nesse momento. Então, assim, também tem toda essa desconstrução que precisa ser feita, né? Vamos pensar assim, essa baixa dos sintomas iniciais, assim, conseguir controlar tudo aquilo que está tão latente no começo, para que daí se consiga trabalhar realmente de forma efetiva, né? Sim, é todo um processo de desconstrução do que é e o que não é terapia, né? Assim, a gente começa por aí. É bem aquele, eu até lembrei, bem aquele meme que
Eu chegando na terapia e percebendo que a minha psicóloga não vai me dar todas as respostas. Como assim? Eu fui enganada. Exatamente. É, e aí, e isso também é uma desconstrução, né, Bianca? Então, assim, pensa que a pessoa chega lá cheia de desconforto, o sofrimento e tudo mais, e aí ela já chega na terapia e se depara que ela não vai ter todas as respostas prontas, que ela ainda vai precisar passar por uma fase de autoconhecimento para entender tudo que está acontecendo ali, né? Então, assim, exige muita empatia e muito cuidado, né? E muito cuidado até ao explicar que não vai ser tão rápido e essas questões assim, né? É uma profissão que envolve muita delicadeza, né? Nesse tato com o outro, esse falar com o outro. Tanto para explicar, Uhum, quanto para ter uma intervenção, porque às vezes a gente, na Gestalt, né, que é a abordagem que eu trabalho, a gente fala muito desse medir um pouco, assim, esse nível de intervenção que você vai dar, porque tem essa questão de às vezes você falar um negócio e a gente chama de deflexão, que é tipo assim, eu mostro pra pessoa um negócio, tu percebe isso? Percebe quando tu fala isso? E a pessoa assim, não, mas isso não tem nada a ver. A pessoa dá aquela volta. E esse processo de não sim. falar assim, não, mas olha, tô te falando, porque ter esse tato de falar, não, ok, se não faz sentido pra ti, deixa pra lá, porque às vezes a pessoa não é isso que ela precisa naquele momento, e medir essa intervenção para não doer demais, para a pessoa não acabar se sensibilizando muito. Então, assim, tem todo um negócio por trás, assim, esse cuidado mesmo. Acho que cuidado é a palavra. Com certeza. É muito mais do que estar sentado do outro lado da mesa ou na outra poltrona e só receber o que a outra pessoa está falando, né? Tem muita coisa que envolve também esse psicólogo que está ali, né? Então, eu acho que é exatamente isso que você falou, assim, esse tato, essa delicadeza no relacionamento, na relação terapêutica, que também é importantíssimo, assim, né? Até porque, às vezes, tem pessoas que chegam ali e que são os únicos 50 minutos que ela consegue parar e falar e se escutar falando. Então, assim, também é um momento bem especial para algumas pessoas, no momento da terapia, mesmo que algumas vezes um pouco mais dolorida, mesmo que algumas vezes trazendo algumas reflexões que causam um pouco mais de desconforto, realmente olhar e compreender aquilo, entender por que está acontecendo. Ainda assim, para algumas pessoas é o único momento que elas param e olham para si mesmas, né? Sim. E o quanto algumas pessoas nem esse tempo conseguem tirar, né? Eu penso nisso também. O quanto a pessoa às vezes marca e daí desmarca porque não deu tempo, porque surgiu isso, porque surgiu aquilo. Então, eu acho que marcar a terapia já é um baita de um processo. Mas se a gente entrar nessa É, conversa, a gente vai longe, né? Quero saber se tu tem alguma coisa além disso para falar ali na comportamental. então, eu acho que basicamente da comportamental era isso. Eu até, assim, acredito que principalmente da parte histórica e realmente de cada um dos conceitos teria muita coisa para falar, então, de comportamento operante, de esquiva, de fuga. Então, assim, teria bastante coisas para adentrar com mais atenção, assim, não é uma coisa tão generalista como eu trouxe aqui, né? Mas eu acho que da comportamental basicamente era isso. E para quem se interessa, eu acho que vale muito a pena buscar e entender um pouco melhor, até porque hoje as psicoterapias de terceira geração também estão aí mostrando pra gente que dá sim pra gente ter uma integralidade muito maior, então que a gente consegue sim ter um olhar um pouco mais amplo de todas as coisas, a gente não precisa ser tão reducionista assim. E então vale a pena dar uma conferida na psicologia comportamental, entender um pouquinho essas bases, nem que seja para como a Bianca falou, de repente estar lá atendendo e perceber, poxa, olha o que está sendo reforçado aí. Nem que Uhum. seja para ter esse olhar um pouquinho mais direcionado nesse sentido, né, Bianca? E eu agradeço muito a oportunidade de poder ter vindo falar um pouquinho aqui da minha abordagem e também se ter ficado qualquer dúvida eu estou inteiramente à disposição para tirar qualquer dúvida, tanto no WhatsApp quanto no Instagram.
Eu ia falar, eu vou colocar o teu Instagram à disposição pra galera que ficou com dúvida aqui lá de fazer perguntas, porque de comportamental, muito dificilmente você vai responder bem uma pergunta, então perguntei pra Uhum. Laís. Não vou saber dizer exatamente o quê. Queria te agradecer por participar. Essas lives, para mim, elas estão sendo muito gostosas, a tua, da Fernanda, semana que vem a gente tem mais, porque é muito gostoso para mim reviver isso das abordagens, parar e olhar de Sim. novo, parar e pensar, tipo, meu, olha só, né? E pensar assim, porque quando a gente tem a matéria, tá, meu, tá, são muitas horas ali de aula, né? São 72 horas uma matéria, a gente tem duas disciplinas, então assim, teria tempo para aprender tudo? Teria. Mas assim, como é extenso, a gente vai vendo muito fragmentado, tipo, cada aula tem um Vai. tema e tal. E aí, quando eu escuto, por exemplo, a Fernanda falar, quando eu escuto você falar, me vem tudo aquilo que eu já tenho de fundo, do que eu lembro, pouquíssimas coisas, mas que eu lembro, e ela Uhum. aparece de uma forma muito completa, muito juntinha. Então, quando eu escuto falar de tudo assim, eu penso, nossa, olha só, tudo aquilo lá que eu aprendi, vira isso aqui junto, ó. Porque eu não consegui, Uhum. na faculdade não Dá um consegui outro fazer essa sentido. divisão. Exato, então para mim as lives estão sendo muito gostosas no sentido de aprendizado mesmo, de olhar para essas abordagens e pensar, meu, olha isso aqui tudo que eu deixei passar, assim, né, que na minha graduação eu não peguei, e nossa, tá Sim. sendo muito, muito, muito gostoso, assim, então eu te agradeço muito por ter participado, e é Imagina, isso, eu que agradeço. se quem quiser conhecer mais da comportamental, siga aí a Laís, conversem com ela, que ela tira as Pode me dúvidas de vocês. chamar. Então tá bom, um beijo, Laís, e Beijo, muito obrigada, tá, Bianca? Tô ansiosa pelas próximas abordagens. também estou. Tchauzinho, um beijo. Então tá bom, tchau, beijo. Então, pessoal, era isso para a live de hoje. Estou muito feliz, estou muito animada com todas as lives que a gente está tendo. E é isso. Por hoje eram essas, por essa semana eram essas as lives. A nossa próxima live é na terça-feira. Vai ser sobre abordagem sistêmica, que fala um pouco mais sobre o trabalho com famílias e tudo mais, e vai ser com a Thalie. Então, espero todos vocês na próxima live. Obrigada a quem participou e um beijo.